FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, vamos aprender como controlar as nossas preocupações e ansiedades. Qual é a diferença entre preocupação e problema? E uma questão que é bastante recorrente: quais são os medos dos seres humanos? Para responder a essas e outras questões, nós vamos conversar com Aristeu da Silva. Aristeu é graduado em Direito e pós em Direito do Trabalho. Ele é o CEO da Mastermind Treinamento de Alta Performance. É instrutor do método Pleno de Oratória, especialista em liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz e inteligência emocional. É com esse currículo que Aristeu ministrou 2 palestras na FATEC de Matão Luiz Marquesan. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Estamos de volta e na abertura do programa já apresentamos o palestrante Aristeu da Silva, que ministrou 2 palestras na FATEC de Matão Luiz Marquesan. Na primeira palestra, o tema foi como controlar nossas preocupações e ansiedades. E já vamos deixar então essa pergunta para o Aristeu. Aristeu, como controlar as nossas preocupações e também nossas ansiedades? O que é um problema e o que é uma preocupação? Isso é bastante importante, é o primeiro passo que a gente tem que começar a tomar de decisão. Por quê? Um problema é bem diferente de uma preocupação. Como assim? O que é uma preocupação? A definição de preocupação é uma ansiedade ligada aos nossos medos. E segundo Napoleão Hill, um grande escritor que fez uma pesquisa de mais de 20 anos do comportamento humano, ele diz que o ser humano tem basicamente 6 medos. Tem o medo da morte, o medo de ficar velho, o medo de ficar doente, o medo da solidão, o medo da pobreza e, por último, o medo da crítica. Quando esses 6 medos, um deles ou mais de um, ele sobrepõe na nossa emoção, a gente tem por hábito ficar preocupado. Ou seja, o que é essa preocupação? Ela é normal. Todo medo traz preocupação. O problema é quando essa preocupação ela se torna excessiva a ponto de nos tirar o sono, nos estressar, ficar nervoso, improdutivo. Aí cada um reage de uma maneira, Esteves. Um dorme menos, o outro dorme muito, o outro come pouco, o outro come muito. Então cada um reage de uma maneira. Então essa é a forma como o ser humano se comporta. Quando isso é recorrente, isso passa então a prejudicar a nossa saúde. Então é bastante importante entendermos que o estresse e a preocupação, embora ele pareça algo imaginário, mas no nosso organismo ele nos prejudica de fato. Ou seja, ele gera um estrago danado na nossa saúde, principalmente. Então, o que é essa preocupação? É uma ansiedade ligada aos nossos medos. E o que é problema? Problema é um fato possível de ser solucionado. Aí é aquela máxima que a gente já ouviu, né? Se não tem solução, resolvido está. Então, quando eu sei a definição entre problema, a diferença entre problema e preocupação, eu já começo a ter uma qualidade de vida melhor. Porque quando for problema, eu tenho que dar um jeito de resolver. Porque ele existe no mundo dos fatos. O problema é
quando ele ainda não existiu, a gente trata ele como se ele já existisse. E a nossa mente, Esteves, ela não sabe separar o real do imaginário. E é aqui que mora a dificuldade. Porque quando eu pego o imaginário e trato como se fosse real, a minha mente entende como sendo real. Então as minhas reações hormonais do ser humano, ela passa a ser verdadeira mesmo sendo algo que não existe no mundo dos fatos. Então, dada essa explicação, é muito importante que a gente saiba que preocupação ela não existe no mundo dos fatos. Ou a gente está indo para o futuro ou está voltando ao passado por algo que não tem como, às vezes, alterar no passado ou algo no futuro que ainda não aconteceu. Então, é um exercício, é um hábito, é uma habilidade que nós temos que desenvolver para conseguir ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, essa primeira definição de preocupação e problema já nos garante uma boa qualidade de vida, viu, Esteves? Só para o pessoal entender de maneira prática, quem estiver nos acompanhando, se puder, fechar o seu olho nesse momento, por alguns segundos, feche rapidamente seu olho, faça esse exercício por gentileza, fecha seu olho e agora mentalmente pegue um limão e vai lá e corte esse limão ao meio e mentalmente passe sal nessa metade do limão que está na sua mão. Agora leve até a sua boca, continue com o olho fechado mentalmente e chupa esse limão com sal, vai chupando aí. Qual é o sabor que você está sentindo aí? Com certeza amargo e com certeza você já deve estar salivando. Pode abrir o olho agora, obrigado por compartilhar aí com a gente. Ou seja, você que está aí do outro lado, com certeza salivou. A pergunta é, você chupou o limão de fato? Não, mas a sua mente tem essa capacidade de gerar um pensamento como se fosse algo verdadeiro, algo real. Então pensa nisso, a preocupação também é algo imaginário. Só que quando eu dou luz, dou força para essa preocupação, automaticamente eu estou criando algo que não existe, mas para minha mente passa a ser verdadeiro. Então as reações hormonais são verdadeiras, as dificuldades são verdadeiras, os problemas são verdadeiros. O pensamento pode ser falso, mas as reações são verdadeiras. Então, com base nisso, nós temos que cuidar, né? Bem, nós vimos aí que há problemas reais e também aqueles imaginários. Agora, Aristeu, a pergunta que fica é, existe uma fórmula para solucionar problemas? Problema, eles existem em todo lugar, né? Então, e que bom que os problemas existem, né, Estevam? Se a gente parar para pensar, toda profissão hoje no mercado, ela resolve um problema de alguém. As pessoas, quando elas estão com problemas, elas costumam travar, porque elas acreditam que problema é algo ruim. E, na verdade, é a maneira como a gente enxerga o problema. É igual eu estar com metade de um copo com água, eu enxergo esse copo com metade cheio ou metade vazio, né? A escolha começa aqui na mente. Então eu preciso preparar minha mente para lidar com os problemas. Por quê? É aquela história, não adianta mais eu chorar o leite derramado. Já ouviu essa expressão? O leite derramou, então não adianta falar, meu Deus, não era para ter derramado o leite, e agora derramou o leite. Não tem mais jeito. A dor do problema, ela é inevitável, porque o problema é um fato. Então, se aconteceu, eu tenho que preparar minha mente para enfrentar e buscar a solução. O que acaba acontecendo? As pessoas, quando os problemas eles acontecem, elas travam emocionalmente falando, e aí fica ali rodeando, não era para ter acontecido, porque comigo, porque não era, porque eu não esperava isso, e aí desde uma frustração e assim vai. Então, a primeira dica é mudar a sua postura quando você tiver com um problema. Então, o leite já derramou, então a dor ela é inevitável. Só que o sofrimento é uma opção. Então a dor da perda, a dor da dificuldade, ela já aconteceu. Só que eu não posso prolongar esse sofrimento. Então o que as pessoas acabam fazendo? Ao invés de elas serem solução e parte da solução, elas acabam aumentando o problema. Em vez de ela jogar a favor da solução, ela joga a favor do problema, Esteves. É muito comum isso, e aí fica ali estressado, estressa se esse problema é de ordem coletiva, estressa a equipe, se é de familiar, estressa a família. Depois lá na frente, tudo se resolve. Só que o preço do estresse que gerou esse problema foi muito alto. Então, por conta disso, algumas dicas muito importantes para enfrentar quando você tiver com problema. Primeira coisa, todo problema ele tem causas. E aí, eu tenho que buscar essas causas, porque senão eu dou soluções paliativas. É mais ou menos assim, Esteves, estou com dor de cabeça, eu vou lá e tomo analgésico? Ok,
passou o efeito do problema, mas eu não resolvi a causa, porque essa causa pode ser uma má alimentação, uma noite mal dormida, ou seja, uma série de causas podem estar provocando um problema. Então eu tenho que ir lá nas causas. E quando depois que eu identifico as causas, normalmente tem algumas causas que são raiz, ou seja, as causas principais. Aí quando eu esgoto as causas principais, aí eu consigo resolver o problema de maneira definitiva. Então todo problema, ele é um fato, ele tem causas e eu tenho que aprofundar nessas causas. E esse é um papel muito importante, Esteves, porque às vezes a gente toma o remédio para dor de cabeça a vida toda, e ao invés de eu resolver o problema da dor de cabeça, eu crio a gastrite, eu crio a úlcera, eu crio outro problema, eu tenho problema no rim, ou seja, então eu tenho que ir na raiz do problema. Então se eu não estou dormindo direito, eu estou com dor de cabeça porque eu não estou dormindo direito, a pergunta é por que eu não estou dormindo direito? Porque eu ando talvez sem tempo. E por que eu ando sem tempo? Porque talvez eu estou desorganizado. E assim sucessivamente. Então a gente precisa entender a origem do problema, a causa do problema. Aí a gente corta a raiz. Então é igual existe uma lenda de uma figura grega, né, mística, que fala que a hidra de 7 cabeças. Para matar esse bicho, ela tem 7 cabeças, só que uma das cabeças é a que tem o coração. E se eu cortar a cabeça que não tem o coração, nasce mais 2. É mais ou menos isso que a gente faz com os nossos problemas. Em vez de nós resolvermos, a gente vai lá e estou com um problema financeiro. Eu vou lá e faço empréstimo, ou seja, eu não estou resolvendo o problema, eu estou aumentando ele, e aí vira uma bola de neve, ou seja, eu vou ficar mais endividado ainda. Então eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que ter um controle financeiro e assim sucessivamente. Então a dica é, muda a atitude mental, aprofunda na raiz e depois apresenta uma solução. Para cada causa pode ter mais de uma solução, e aí então essa solução tem que ser algo validado pelo mercado, que alguém já fez, que deu certo, e aí então eu começo a colocar isso de maneira paulatina e eu consigo chegar aí numa solução mais tranquila. E o principal, resolver os problemas. Quanto mais rápido e melhor eu resolvo os problemas, mais o mercado me paga, né, Esteves? Não é mais ou menos assim? Então vamos enfrentar os problemas e ver que é uma escolha sempre. Enquanto alguns choram, outros vão vender lenço, com certeza. Bem, agora nós vamos para o intervalo e na volta vamos continuar esse nosso bate-papo com Aristeu. No programa de hoje, estamos aprendendo um pouco mais sobre como controlar as nossas preocupações e a nossa ansiedade. Bem, já estamos de volta e hoje aprendemos um pouco mais como controlar as nossas preocupações e ansiedade com um especialista em liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz e inteligência emocional, Aristeu da Silva. Aristeu, para terminar então, a literatura é uma aliada importante, não só na busca do conhecimento, como também para a solução de problemas, né? Muito, principalmente, Esteves, a literatura ela vai contribuir na hora que nós vamos buscar a solução do problema, né? E para você ver, aqui nós temos aqui em Matão a FATEC, que é uma faculdade de tecnologia conceituadíssima, que traz uma literatura científica validada de maneira científica. Então, toda a região aqui tem que se valer dessa oportunidade. Aqui nós temos aqui esse programa, por exemplo, é uma oportunidade linda, maravilhosa, e a própria instituição de oferecer mais um portfólio para que as pessoas consigam ter mais ferramentas para resolver os seus problemas e até o problema dos outros e ainda ganhar dinheiro com isso, né?
E o programa FATEC Projetando o Futuro vai ficando por aqui. Nas próximas semanas, vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo com Aristeu da Silva. E o assunto será como obter cooperação das pessoas na nossa empresa. Lembrando que o FATEC Projetando o Futuro é logo após o Jornal TVM. Uma ótima noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. Marquesan e Baldan.